O Supremo Tribunal Federal formou maioria para definir a pena de mais 5 réus dos atos criminosos do 8 de janeiro. Mas um pedido feito pelo ministro André Mendonça suspendeu o julgamento de 2 dos 5 réus. A gente vai ao vivo até Brasília conversar com o repórter Theo Cury para entender exatamente o que acontece a partir de agora. O julgamento dessas 2 pessoas sai do virtual e entra no plenário físico do Supremo. Theo, boa noite. Boa noite, Márcio. Para você e ótima noite também para quem acompanha a gente. Com essa medida do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, é justamente isso que acontece. O julgamento sai, então, do plenário virtual do STF, onde o julgamento terminaria na noite dessa segunda-feira e vai para o plenário físico, ou seja, com debate, com discussão, com transmissão ao vivo pela TV Justiça e por outras televisões também. Uma medida que interrompe a análise dessas 2 ações penais contra as primeiras 2 mulheres envolvidas nos atos criminosos e golpistas do 8 de janeiro, que se tornaram réus perante o Supremo Tribunal Federal depois de um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. Já havia sido formado maioria de ministros para condenar essas 5 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio público tombado e associação criminosa armada. Faltava apenas o voto do ministro Nunes Marques, que é o revisor dessas ações penais, e do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Mas já havia uma maioria, então, para seguir o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, condenar essas 5 pessoas a penas que variam de 12 a 17 anos de prisão por esses 5 crimes que eu mencionei. Mas houve esse movimento do ministro André Mendonça suspendendo 2 dos 5 julgamentos. Então, os outros 3 continuarão rolando no plenário virtual, que termina logo mais às 11h59. Óbvio, se nenhum outro ministro pedir vista, mais tempo para analisar o caso, ou também pedir destaque, assim como fez o ministro André Mendonça. E esses outros 2 casos serão retomados no plenário físico do Supremo Tribunal Federal. Quando? Ainda ninguém sabe. Vai caber ao presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, que tomou posse na semana passada, agendar uma data no calendário do plenário físico do Supremo para que todos os ministros se debrucem sobre esses 2 casos dessas 2 mulheres que têm participação como executoras dos atos criminosos e golpistas que aconteceram aqui no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto. Qual que foi o motivo apontado pelo ministro André Mendonça? Ele disse que, no caso específico dessas 2, seria necessário mais discussão, seria necessário mais debate para entender de fato qual que foi, na realidade, a participação delas 2 na depredação e na invasão aos prédios públicos. Os advogados dizem que elas apenas foram entrando, não participaram de nenhum quebra-quebra e que não tem nenhuma prova das câmeras de segurança de que elas participaram da quebradeira nos prédios públicos. A única coisa que tem a respeito de uma delas, de acordo com os advogados, é o DNA que foi encontrado em uma das garrafinhas plásticas que haviam sido distribuídas ali pelas pessoas que invadiram esses prédios públicos. Então, os ministros devem se debruçar sobre esses 2 casos no plenário físico do STF. Ainda não tem data para que isso aconteça. Cabe ao presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Muito obrigado, Theo Cury, que falou com a gente direto de Brasília. Continuando em Brasília, mais uma vez, com Thaís Arbex. Thaís, por que o ministro André Mendonça fez esse pedido especificamente para essas 2 mulheres? Márcio, lá no plenário virtual, o ministro André Mendonça até publicou 2 despachos semelhantes em cada uma dessas ações, falando qual seria o motivo. Um motivo bastante genérico, mas o que eu consegui apurar? Eu consegui apurar que ele entende que nesses 2 casos, dessas 2 mulheres, há algumas condutas que são específicas e que elas precisam ser analisadas com mais atenção e de maneira mais cuidadosa. Esse é o entendimento do ministro André Mendonça. Mas, como disse Theo Cury, a partir do momento que se pede destaque, quem tem o poder da pauta, poder de marcar esse julgamento, é o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. Márcio.